Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ver aí a função se. A função se é uma função condicional. Para que serve? Tenho uma planilha, um exemplo. Nessa planilha eu vou avaliar um resultado, um total de vendas, a média de um aluno. E eu quero ver se esse resultado foi satisfatório ou não. Quero que a fórmula dê essa resposta automaticamente. É nesse momento que eu vou utilizar a função se. Eu posso configurar as mensagens que vão aparecer na fórmula e eu faço qual é a condição, qual é o critério para a avaliação ser satisfatória ou não. Então, aqui nós vamos trabalhar com duas planilhas. Um é ranking de vendas, que nós vamos calcular o total de vendas de cada vendedor e avaliar se ele atingiu a meta ou não. Já na segunda planilha, vamos pegar um boletim escolar, avaliar a média e verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, uma dica que eu dou para quem está começando Excel, quem não conhece muito essa fórmula, sempre que for montar, fazer um rascunho em algum papel antes de jogar na planilha, ou se permitir, vai depender aí da política de cada empresa, colocar a fórmula dentro da planilha, esse resuminho aqui, ou em um caderno, alguma anotação. Vamos lá. Eu tenho que entender o que é teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. O que é teste lógico? A condição, que eu estou estipulando para aquela avaliação. No caso aqui, o vendedor tem que vender mais ou pelo menos 120 mil. Então, o resultado dele, o total de vendas, tem que ser maior ou igual a 120 mil para a planilha, para a função dar o valor se verdadeiro, que vai ser atingiu a meta. Se o resultado dele for menor do que 120 mil, o resultado vai ser o falso, que vai ser não atingiu a meta. Então, primeiro, eu vou colocar isso aqui mais ou menos no formato do Excel. Então, teste lógico. Vou colocar lá total, que vai ser o total que nós vamos calcular aqui nessa coluna, maior igual a 120 mil. Não pode colocar o ponto dentro da função, tá? Depois eu explico para vocês o porquê. Se colocar o ponto, dá erro a fórmula. Daí eu tenho lá, valor se verdadeiro. Valor se verdadeiro vai ser o quê? Atingiu a meta. E se o vendedor não atingir essa condição, se as vendas deles, o total de vendas deles não for maior ou igual a 120 mil, não atingiu a meta. Então, vamos colocar aqui nessa situação, mas antes vamos calcular o total. Deixa eu vir aqui, soma. Eu passei a soma lá no primeiro, segundo vídeo, tá, gente? Não vou retomar a soma, não. Vou arrastar. Então, situação igual, se, abro parênteses, daí apareceu a estrutura da função. Teste lógico, que eu já tenho aqui o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, o teste lógico vai ser total maior que 120 mil. Total está onde primeiro? Está aqui na F3, eu dou um clique nele e vou digitar maior igual a 120 mil. Se o total for maior ou igual a 120 mil, quando eu digito uma mensagem de texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar as aspas, senão dá erro. Eu vou colocar entre aspas, atingiu a meta. Fecho as aspas. Então, se o total, até agora a função está assim, se o total for maior ou igual a 120 mil, então, vamos ler esse primeiro ponto e vírgula aqui como então, atingiu a meta. Se não, abro aspas, não atingiu a meta. Fecho as aspas, fecho parênteses, enter. Só vou clicar e arrastar. Perfeito. Essa é a primeira opção que eu tenho para montar a planilha. Eu digito as mensagens aqui dentro da fórmula. Eu vou duplicar essa planilha para vocês conhecerem
um segundo método, um segundo formato. Tem gente que monta assim, tá? Nesse segundo formato. Criar uma cópia. Calma aí, gente. Deixa eu encostar uma porta que tá batendo aqui. 2 minutos. Pronto. Voltei. Vou apagar. Cliquei aqui. Então, tenho atingiu a meta, eu vou apagar essa parte aqui. Por quê? O teste lógico vai ser o mesmo. Mas o valor, se verdadeiro, ao invés de digitar, eu vou clicar em atingiu a meta. Aqui, ó, no K5. E eu tenho que travar, tá? Porque eu vou arrastar essa função e a mensagem vai ficar travada aqui no atingiu a meta, para quem atingir a meta, e não atingiu a meta para quem não atingiu o resultado. Daí ponto e vírgula, faço a mesma coisa que não atingiu a meta, F4. Então, vamos ler a função? Se o total for maior ou igual a 120 mil, então vai aparecer mensagem, atingiu a meta. Se não, que é o segundo ponto e vírgula, vai aparecer a mensagem, não atingiu a meta. Enter. Vou arrastar a minha função. Ok. E qual é a vantagem de utilizar esse método? É que eu posso mudar a mensagem aqui e vai mudar em todas. Por exemplo, atingiu a meta, eu posso colocar resultado atingido. Ó, mudou de todos. E o não atingiu a meta, eu posso colocar verificar, que eu vou verificar com cada vendedor o que aconteceu, porque ele não chegou no resultado da empresa. Ok. Vamos para o próximo? Então, próximo é teste lógico, a média maior ou igual a 7. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui na L. Média do aluno tem que ser maior ou igual a 7. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, o aluno vai ser aprovado, que é o valor verdadeiro. Se não, o aluno vai ser reprovado. Vamos lá, vamos calcular a média antes de fazer a função se. Aqui eu tenho a soma, se eu clico direto. Se eu clico nessa seta, tenho a média. Ele vai somar esses valores e vai dividir pelo número de números que eu estou somando. Enter. Vou arrastar a função. Tá. Gente, a minha planilha já está formatada. Geralmente, o Excel vai dar o formato assim, ó. Quando você calcular a média, ele vai... Um vai com 2 casas decimais, outro sem nenhum. Para igualar, eu venho nesses botões aqui, ó. Aumento a casa decimal e diminuo. Fica formatado, fica padrão. Agora, vamos lá, função C. Se, ou C, depende do seu TAC. Igual, se, abro parênteses, o teste lógico, a média do aluno tem que ser maior ou igual a 7. Então, vou pegar a média do aluno, maior ou igual a 7. Então, ele vai ser aprovado. Deixa eu apertar aqui o F4 para travar. Ponto e vírgula. Se não, ele vai ser reprovado. Deixa eu apertar aqui o F4 para travar. Enter. Só vou arrastar a função. Tá? Posso mudar? Posso. Posso colocar aqui, passou. Reprovou. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.